Claro, o culto é para Deus, o culto é participação de toda a igreja em devoção ao Senhor. Porém, a gente tem essa denominação, né? E foi denominado que hoje é o culto aos homens, mas que toda a igreja acredito que vai ser edificada. Amém? Capítulo 1 de Jó, do versículo 1 até o 8º. Amém? Que nos diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este homem era íntegro e reto, temia a Deus, se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e filhas, e tinha 7.000 ovelhas, 7.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Aleluia. Vou ler até o 8º. Os filhos dele iam à casa um dos outros e faziam banquete, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com ele. Quando se encerrava o ciclo de banquete, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemados contra Deus em seu coração. E Jó fazia isso continuamente. Aleluia. Versículo 6. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou, meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem sincero, reto, e que teme a Deus e que se desvia do mal. Aleluia. Senhor grandioso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra, qual foi lida. Que ela venha, Senhor, produzir frutos em nossos corações, em nossas mentes, no nosso espírito, Senhor, para que nós possamos ser edificados, porque só a Tua palavra quem consegue, Senhor, atingir alma, corpo e espírito, para que a gente possa despertar mais e mais do entendimento que o Senhor quer para nós. Conduze-nos segundo a Tua vontade, que o Teu Santo Espírito haja grandiosamente a partir desse instante, que eu possa, Senhor, com a reverência devida, apresentar a Tua santa palavra. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Aleluia. Já compartilho a alegria, né, que está aqui o nosso irmão Márcio, está a visitar a cidade de Nova Cruz. Ele deu uma saída aí, mas avistei ele com a sua família, né? E é muito gratificante, eu já o conheço há bastante tempo. E participar com ele, o qual nós tivemos essa oportunidade de estar numa convivência um certo período. Porém, ele precisou, né, por conta de trabalho, estar direcionando ao Rio de Janeiro, e ele está de retorno aí de passagem. Então, que Deus, claro, na figura dele eu estendo a todos os visitantes, para que possam se fazer igualmente alegres na presença do Senhor. Amados irmãos e irmãs, o livro de Jó, primeiramente eu gostaria de expor essa referência que muitas pessoas ainda, por uma questão de oportunidade ou de circunstância, não sabem. O livro de Jó, ele é o primeiro livro da Bíblia a ser escrito. Ele não é na sequência. Nós sabemos que tem Gênesis, tem Êxodo, tem todo o Pentateuco, né, como assim é conhecido. Mas, pelo contexto, pelo entendimento, pelos detalhes apresentados no próprio livro de Jó, vai mostrar que ele é anterior no sentido de escrita, né? Nós lemos aqui, eu li com os irmãos, que Jó, ele oferecia pessoalmente os holocaustos em sacrifício
pelos filhos e não levando ao templo, não levando direcionado. No templo eu falo no sentido da tenda da congregação, que era do período de Moisés, né? Que ainda não existia a construção num local fixo do templo. Então, por esses entendimentos, alguns detalhes que Jó não cita a lei, então se sabe que Jó, ele é o primeiro livro a ser escrito. Mas ele tem a sua grandiosa importância por alguns detalhes, e nessa noite eu vou direcionar mais para os homens, devido, como eu já falei, essa especificidade que foi dada para ser um culto de homens, mas ela é para todos aqueles que temem ao Senhor, e eu creio que assim o será. Amém? Eu pontuei aqui algumas referências, né? Homem sincero, reto, temente a Deus e que se desvia-se do mal. Se eu qualificasse, né, são qualidades que é colocada a Jó. Se eu qualificasse algum dos irmãos, ou algum dos irmãos assim me qualificasse com essas características, a gente já iria se alegrar muito. Imagine só uma pessoa, uma referência na igreja, alguém de Deus, alguém que é participante da comunidade do Senhor, e olha para alguém e diz: ali vai um homem reto, um homem sincero, um homem íntegro, que é como está em algumas versões, temente ao Senhor. É algo que já a gente vai se sentir alegre, vai nos gratificar o coração por ter essa qualificação. Imagine só que a igreja reconheça, claro, como eu já disse, nas irmãs também, uma qualificação dessa, uma pessoa íntegra, reta e que tema a Deus e que desvie-se do mal. Aleluia. Mas a palavra de Deus, ela é bem clara. Ela diz que o próprio Deus quem qualificou a Jó com essa referência. É algo muito mais grandioso, muito mais superior do que um de nós assim qualificar, porque a gente somos ligados ainda a algumas coisas aqui da terra e a gente é falho. Mas a santidade de Deus, o qual é inimaginável para nós, a grandiosidade, o Criador, aquele o qual nós temos como a referência em nossas vidas, e nós buscamos trilhar para gradativamente se aproximar. Nunca a gente vai alcançar, claro, mas nos é chamado, aqui eu vou falar na figura de Cristo, porque diz nós devemos buscar a estatura do varão perfeito, mas eu vou dizer que a gente fica lá no grãozinho de areia comparado a ele, na nossa insignificância. Mas nós somos chamados a esse crescimento, a buscar, e o Deus insondável qualificar alguém com essa referência. Que alegria, que gratificação, né, para Jó ter para com a sua pessoa o próprio Deus se referir a ele nessa qualidade. Aleluia. Então eu tomei aqui algumas referências. Primeiro, eu trouxe aqui como sincero. Sincero, nós podemos entender que é alguém que ele acredita naquilo que segue. E de fato, alguém sincero, muitas vezes a gente vê e é comum, nós no meio cristão, quando a gente vai evangelizar, vai compartilhar do amor de Cristo, do que Ele fez por nós com as outras pessoas, a gente se encontra com pessoas que é chamado testemunhas de Jeová, com adventistas ou com católicos, e eles falam de maneira fervorosa do entendimento deles, e eles falam com sinceridade, porque eles acreditam naquilo que eles estão estudando, estão professando como fé. Acontece isso, é comum quando a gente faz. E na segunda parte aqui eu trago como a palavra reto. É alguém que segue numa linha reta, por assim a gente possa entender, mas na parte religiosa, alguém que segue normas, alguém que segue a lei. Também é fato que algumas pessoas, elas na Bíblia nos apresentam essas características, e uma delas é um grupo chamado de fariseus. Eles eram pessoas que eles buscavam
ser separado das demais culturas religiosas. Naquele período havia uma mistura muito grande, que era chamada da helenização, ou seja, a cultura grega estava adentrando a parte religiosa judaica, e os fariseus eram aqueles que buscavam seguir. Claro, nós sabemos pela Bíblia que apresenta, eles não conseguiam, mas eram que, por isso que Jesus, ao mesmo tempo que eles combatia, era o entendimento deles pela lei, era o que mais se aproximava do que Cristo pregava. Eles eram pessoas que eles buscavam seguir na retidão. Claro, eles não conseguiam, porque a Bíblia diz que não há um justo sequer, ninguém que possa praticar de maneira verdadeira a justiça, e eles também, igualmente a nós, não conseguiam, se esforçavam. E quisera dizer, por assim melhor expressar, alguém que tenha essas duas qualidades juntas, sincero e reto. E eu lembro de Paulo de Tarso, alguém que ele, pelo entendimento que ele tinha, pelo que ele acreditava, seguia o judaísmo. Ele vai dizer que era fariseu de fariseu, era descendente da tribo de Benjamim, e era alguém reto, até como eu disse, ele também era fariseu, ele buscava seguir a lei de Deus. O principal que eu quero trazer nessa noite, que muitas vezes a pessoa ela pode ser sincera, ela pode acreditar, ter convicção daquilo que ela acredita, né, que ela apresenta e que ela convive. Pode ser reta, porque pode buscar viver de maneira prática no dia a dia as regras, as leis de Deus, e muitas vezes está distante do Senhor, como era o caso que eu citei aqui de Saulo, que depois tornou-se Paulo. Ele, pela sua retidão, que na cegueira que ele estava, porque ainda não havia compreendido que o próprio Deus, que estava profetizado no Antigo Testamento, que viria, esteve no período dele, ali durante há cerca de 2000 anos atrás, um pouco mais, esteve convivendo na terra. E o Paulo, depois que assim ficou, mas ainda chamado Saulo, perseguia os cristãos. O texto do capítulo 9 vai dizer que inicia dizendo que ele ainda ameaçando ânsia de morte para com os cristãos. Nós conhecemos esse relato que a Bíblia nos apresenta. Mas Deus, na figura do próprio Cristo, na segunda pessoa da Trindade, o Filho, ele se revela a Paulo e se mostra de maneira grandiosa, tirando as vendas dele, primeiramente com a sua luz, de maneira divina, deixa Paulo ele sem ação, e ele fica como que tivesse cego. E nós conhecemos, não é o foco hoje de eu apresentar esse detalhe. Nós sabemos que depois dele compreender, depois dele despertar, é caído como que se escama dos olhos, e aí ele vê verdadeiramente. Porque não adianta ser alguém reto, não adianta ser alguém sincero, não adianta ter o conjunto dessas duas qualidades, se não for temente ao Senhor. Então não é apenas por estar numa religiosidade e acreditar nela, como eu citei no caso do testemunho de Jeová, dos adventistas ou dos católicos. São pessoas sinceras, eles acreditam que estão seguindo algo que é correto. Tem pessoas que têm a característica da retidão. Eu venho aqui na minha mente, antigamente era característica até da maioria dos brasileiros, quando falava algo, quando dava a sua palavra, dizia até que não precisava assinar, porque quando até se usava essa expressão, né? Quando o homem dá a palavra, é cumprida. Provavelmente porque a cultura brasileira era e ainda é, né? De maioria cristã, e tinha como aquela referência de que nós devemos ser, na nossa palavra, ter um sim, sim, ou um não, né? Não, se a gente assim discordar, que seja firmeza, que haja retidão. Mas não adianta se não tiver
o temor ao Senhor, que é o próximo passo, o qual eu trago com os irmãos, e eu convido para que junto a gente possa estar lendo no texto de Provérbio, capítulo 8 e o versículo 13. Nós temos também Provérbio que já nos adianta, eu vou já compartilhar com os irmãos, que diz que o temor ao Senhor é que é o princípio da sabedoria. A gente pode viver uma vida numa retidão e estar fora da sabedoria de Deus. Ter uma vida sincera, mas está sinceramente enganado porque está fora do temor do Senhor. Amém, aleluia. Capítulo 8 e o versículo 13. O temor do Senhor consiste em odiar o mal. Eu odeio a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca que fala coisas perversas. Assim diz o Senhor, eu posso dizer porque está escrito na palavra do Senhor. Aleluia. Eu odeio aqueles que buscam o mal, que buscam conhecimento que não consiste em que seja dentro do Senhor por um entendimento com o qual Ele está tratando aqui. Então nós devemos buscar a retidão, sim, a sinceridade, sim, mas que elas sejam fruto de um coração temente ao Senhor. Que qualificação maravilhosa que Deus, as pessoas dizerem é interessante, mas que Deus possa olhar para nós, que Deus possa olhar para cada um dos varões hoje, o qual é a referência, mas as irmãs tomem também como essa referência, apenas peço essa parte, para que possa direcionar mais para os varões, para que a gente possa se apresentar como alguém, como essa característica, essa qualidade, mas sendo um fruto do Espírito, fruto de alguém que é temente a Deus, para que o próprio Deus possa dizer, aí está o irmão Nazareno, o irmão Josiel, o irmão Leonardo, o Leandro, o irmão Guga, todos aqui, Zeca, Nilson, João, aí se eu for dizer, a gente vai se alongar. Então todos os que estão aqui, que são tementes ao Senhor, que buscam se desviar do mal, aí que Deus possa direcionar e dizer, eis aí um homem sincero, íntegro, e que sabe se desviar do mal. Aleluia. Essa é a nossa promessa, esse é o nosso chamado. Isso é o que a gente deve buscar verdadeiramente, porque não adianta a gente viver na sinceridade, no erro. Não adianta a gente buscar uma retidão que seja distanciando do Senhor, porque uma linha reta, ela tem a linha que se aproxima, eu posso caminhar em direção à porta, como eu posso também caminhar em linha reta, distanciando da porta. Então a retidão, ela tem essas características. Eu posso buscar uma retidão encaminhando cada vez mais passo a passo em direção ao Senhor, mas também eu posso buscar, se eu não tiver esse entendimento, se eu não tiver a graça do Senhor para nos fortalecer, cada um de nós, que a gente também vai direcionar a cada vez mais distanciar do Senhor. Então, que a gente tenha esse cuidado, que a gente tenha esse zelo, esse apreço para que a gente busque na palavra do Senhor, crescer na graça, crescer no conhecimento, para que a gente saiba para onde nós estamos indo, para onde nós estamos direcionando. Aleluia. E é verdade que muitas vezes, por circunstâncias, o qual eu também passo, o qual nós chamamos de tribulações, né? Até pelo que a Bíblia nos apresenta, ela nos aflige, nos impacta, que pode nos causar ferimentos na alma, né? Muitas vezes não é no espírito, porque, o espírito é quando a gente é ferido, que vai verdadeiramente nos distanciar do Senhor, mas a gente é impactado na alma. E nós devemos buscar a cura no Senhor, porque essa ferida da alma pode nos afetar de maneira espiritualmente, mas o quebrantamento, a oração, como diz lá no capítulo, em Salmo, né, 51, ele diz que nós conhecemos o texto lá, ele diz que
um coração contrito e quebrantado, se assim a gente proceder, se a gente assim viver, se a gente assim buscar diante do Senhor, Deus não vai desprezar, Deus vai nos trazer de volta, porque nós, por si só, nós não podemos nada fazer. Mas se a gente, com humildade, clamar a Ele, aí Ele vai nos ouvir e vai chegar até nós. Aleluia. Eu compartilho com os irmãos experiência de tribulação, qual certo período eu passei, porque o texto ao Romano, no capítulo 5, vai dizer que tribulações ele produz experiência, para que a gente possa... Como é que eu poderia compartilhar com os irmãos na noite de hoje essa tribulação e dizer que eu consegui viver, consegui vencer e consegui amadurecer se eu não tivesse passado por ela? Um certo período atrás, passei por um período muito forte de ansiedade. Os irmãos, alguns conhecem a realidade. Me abateu de maneira grandiosa que eu achava até que fosse perder a lucidez. Mas foi o período que eu encontrei ao Senhor, ou Ele me encontrou, né, por melhor assim dizer. E essa realidade que me era conflituosa, que me deixava perdido, sem um rumo, a paz que excede todo o entendimento me sobreveio quando Cristo compareceu à minha vida, através do Espírito Santo que foi derramado, eu creio, quando nós recebemos o Senhor como nosso Senhor e Salvador, eu assim acredito, Ele passa a habitar em nós, como diz o texto de Paulo, que nós somos templos e morada do Espírito Santo do Senhor. Paulo diz que essa tribulação que ela produz, essa experiência, ela traz a paciência e também traz a esperança, né? A esperança prometida de um dia estarmos com Ele, de um dia ser sanado todas as situações que a gente aqui vive e que a gente acha que é para sempre. Quando eu estava lá no olho do furacão, no problema, na tribulação, eu achava que ia ser destruído. Mas eu digo a você, com a experiência da vivência o qual passei, né? É apenas um período que Cristo, quando se levantar, quando for desperto, que Ele assim o quiser, porque sempre é da vontade dEle, né? Mas nós oramos para que seja. Ele vai repreender a tempestade que esteja passando em sua vida, como assim foi na minha. Aleluia. Então eu gratifico muito pela questão dessa referência o qual nós temos na figura de Jó, porque nós temos o aprendizado. O texto diz que Jó, ele quando orava pelos seus amigos, Deus o restituiu de volta as coisas que ele tinha. É algo que nos traz como aprendizado. Quando eu oro, eu lembro desse texto, eu sempre busco focar nas demais pessoas. Claro, a gente não vai ter isso como uma questão de troca. Eu vou orar pelos amigos, então Deus vai me restituir. Tem que ser algo, como eu já disse aqui, de um coração ligado com Deus, entendendo que isso é algo agradável a Deus. Quando a gente busca focar principalmente nas pessoas que estão ao nosso redor, das pessoas que estão distantes, que ainda não conhecem a Deus, estejamos orando por ela. Nós, enquanto varões, né, como a gente chama, da casa do Senhor, da igreja do Senhor, devemos buscar ter essa realidade, essa referência como um espelho para nossas esposas, para nossos filhos, de homens de oração, de homens de retidão, de homens sinceros, mas principalmente de homens que são tementes ao Senhor, para que eles possam, nossas esposas, nossos filhos, possam olhar em nós e dizer: eu quero seguir o meu marido porque eu sei que ele segue a Jesus. Aleluia. Então nessa noite, é isso que eu quis compartilhar com os irmãos, que Jó, ele encontrou, lembrando aqui da parábola que Jesus fala da questão da pérola de grande valor, né? Jó, ele encontrou na figura de Deus, vou usar essa expressão, porque no Antigo Testamento Cristo ainda não estava revelado,
essa joia de grande valor. Ele entendeu isso. E por isso que no capítulo 42, a gente pode ler junto de Jó, ele vai trazer essa referência a Deus, mostrando a grandiosidade que foi desperto na vida de Jó. Aí Jó vai trazer essas expressões, o qual me é muito conceituado e eu gosto de compartilhar com os irmãos. Amém? Capítulo 42, acho que é o final, é quando Jó já entende já o propósito qual de Deus, aquela provação, que Jó não murmurou, que Jó não desistiu, que Jó saiu fortalecido, porque no início Deus já diz de maneira grandiosa a referência, a qualidade, a qualificação que Deus dá a ele. Mas a gente não tem, eu vou dizer de maneira clara, mas de maneira subjetiva, o que Deus provavelmente quis foi despertar em Jó ainda algo mais. Porque a gente vê pelo que é dito aqui, que isso aconteceu. Amém? Versículo 1. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: bem sei que tudo pode e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Aleluia. Já num pequeno versículo, Jó dá uma grandiosidade de entendimento, né? Bem sei que tudo podes. Ou seja, que o Senhor é todo poderoso. Aleluia. Pantocrato, né? Que está lá em Apocalipse. E que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Ou seja, nós, enquanto seres humanos, a gente não tem condições de afetar o plano de Deus, no sentido da nossa vontade. Claro, na nossa linha de entendimento, a gente acredita que através da oração a gente consegue chegar a Deus e Ele, segundo a sua vontade, age, ouvindo as nossas orações. Aleluia. Mas o entendimento que Jó apresenta no sentido mais amplo é esse, que os planos de Deus ele não podem ser frustrados. E ele continua e diz: tu me perguntaste quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos. Na verdade, falei o que não entendia. Coisas são maravilhosas demais para mim. Coisas que não conhecia e dissesse: escuta, porque eu vou falar. Farei perguntas e você me responderá. E o versículo 5. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E por isso me abomino e me arrependo do pó e da cinza. Aleluia. Jó mostra que houve crescimento, né? Na experiência que ele passou, da dificuldade, e que coisas terríveis nós conhecemos, no sentido que Jó, não digo nem na parte material, que afetou com certeza a parte humana, que a gente sofre quando se conquista as coisas, e ele perdeu tudo. Mas além disso, Jó perdeu 10 dos seus filhos. A Bíblia diz que foi restituído em dobro, questão material. E o entendimento é que foi restituído os filhos em 10, porque filhos não se perdem, né? Voltaram para Deus. E então por isso que Deus o colocou assim, mais 10, para que Jó pudesse glorificar a Deus. Mas a questão é o que ele diz assim: eu conhecia só de te ouvir falar. Ou seja, Jó já era alguém temente ao Senhor, já era alguém que buscava na retidão, e Deus via e reconheceu e declarou isso para todos, inclusive diante do nosso acusador de nossas almas, Satanás. Mas ele, no final, após essa tribulação, após a experiência que ele passou, a paciência que ele teve, a esperança que ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. Aí Jó pôde dar essa declaração e diz: mas agora os meus olhos te veem. E não é a questão desses olhos naturais, não é a questão de Deus se apresentar como a gente está aqui, um diante dos outros, mas é algo espiritual, de verdadeiramente a presença de Deus para encher Jó. E é claro que de maneira grandiosa houve o ouvir
de Deus ali, porque Deus fala com ele e nós acreditamos nisso, mas eu falo na questão dessa esperança, o qual nós temos de um dia ver Cristo pessoalmente, como ele disse, né? Que um dia o veremos face a face. E Jó já projeta, por isso que ele dá essa declaração na certeza concreta, né? Que é isso que significa a fé, de que um dia estaria diante de Deus. Ele diz: meus olhos te veem, os olhos espirituais, como diz João no capítulo 3, que diz aqueles que nasceram de novo, claro, Cristo falando, né? Através do escrito de João, aqueles que nasceram de novo podem ver o reino de Deus. É isso que Jó quer dizer. É esse chamado para cada um de nós. A retidão, a sinceridade, mas como fruto de homens e de mulheres, de crianças, de jovens, né? Temente ao Senhor. Então que a gente foque nisso, que a gente não se turbe, né? Não se turbe o nosso coração aqui. Vou lembrar agora do texto de João, né? Diante das tribulações, crê em Deus, né? Crê também em Cristo. Então, que está guardado para nós, o inimigo de nossas almas não vai tomar. Basta que a gente busque a Deus, tema ao Senhor e desvie-se do mal, né? Porque aí, consequentemente, os frutos vão vir. Aleluia. Eu agradeço a minha oportunidade, que o bom Deus nos fortaleça, cada um dos varões, das irmãs, e toda a igreja do Senhor. Amém? Eu agradeço em nome de Jesus.